Graças e paz, amados irmãos, estamos entrando aqui em mais uma aula do Start 2, aonde nesse momento a gente vai estar falando a respeito de soteriologia. O que é a doutrina da soteriologia? É a doutrina que revela a respeito da salvação. Como que a salvação é, como que ela acontece, qual a forma de nós vivermos nisso, né? Existem vários tipos de linhas de pensamento a respeito da doutrina da salvação. Umas calvinistas, outras arminianas, existem ainda os pelagianos, aonde uns creem que a salvação é pela eleição, outros acreditam que a salvação é por intermédio das boas obras, e por aí vai, né? Algo bem amplo dentro do tema de teologia. Porém, é muito importante nós entendermos esse tema, porque esse tema está diretamente ligado à nossa salvação. Será que nós fomos eleitos? Será que nós somos separados? Será que nós somos salvos em Cristo Jesus? Para que a gente possa estar vivendo de fato essa segurança na fé? Ou será que a gente perde essa salvação? Como você já viu em antropologia, a gente já tem a ideia, já nasce com a ideia, um pensamento, de que toda a humanidade nasce no DNA do pecado, certo? Toda humanidade é indesculpável diante de Deus. Romanos capítulo 3 já fala isso. Todos os pecados estão desconstituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E a consequência da morte espiritual, da morte ali, do pecado de Adão, foi uma morte espiritual, né? Onde houve a depravação radical, onde todo o nosso corpo, todo o nosso ser, todo o nosso pensar, emoções, físicos foram afetados por este pecado, e também uma total incapacidade entre o homem e Deus, essa separação entre homem e Deus. Hoje eu quero entrar com vocês no tema sobre regeneração. A soteriologia ela tem 5 pontos muito importantes para nós, que é regeneração, arrependimento, justificação, adoção e santificação, e a gente vai estar trabalhando em cima desses 5 temas. O primeiro é regeneração. Lá em João capítulo 3, verso 3, vai dizer: em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que isso quer dizer para nós? Lembra que a consequência do pecado original foi uma morte espiritual. A morte do homem, a depravação total, a depravação radical na vida do ser humano, uma total incapacidade. Então, o homem ele não adoeceu com o pecado. O homem morreu após o pecado, essa morte espiritual, aonde o homem, por si só, ele não consegue responder com fé ao chamado do evangelho. Pelo contrário, é como costuma brincar nas aulas, que é como você ir para o cemitério e ir do lado ali do caixão de um defunto e começar a falar: olha, se arrependa, olha, mude as suas atitudes, mude seus comportamentos, e claramente nada vai acontecer. Mas por que nada vai acontecer? Porque está morto, não tem vida ali naquele indivíduo. Da mesma forma, essa questão espiritual. Quando Jesus ele está ali em um discurso, em um diálogo com Nicodemos, ele levanta essa questão: olha, se você não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Mas que tipo de nascimento é esse? Um nascimento carnal? Ele tem que voltar de novo para o ventre da sua mãe? Não, de forma nenhuma. Mas um nascimento espiritual. Jesus fala: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do espírito é espírito. E se nós não nascermos no espírito, dificilmente é impossível, né? Não é difícil, é impossível nós conseguirmos responder com fé ao chamado do evangelho. Existem outras linhas de pensamento que eles vão dizer o seguinte: olha, primeiro vem o arrependimento, depois vem a regeneração. Dentro do meu pensamento, dentro do que a Bíblia nos mostra de forma clara, é impossível alguém se arrepender estando morto espiritualmente. Não tem como, não tem essa forma, não tem esse jeito. A gente vai ver ali em Paulo, que Paulo ele não queria Jesus. Muito pelo contrário, ele estava
perseguindo os cristãos, e o cristão que ele encontrasse no meio do caminho, ele queria matar esse tipo de indivíduo, esse tipo de cristão. Até que a caminho de Damasco ali, ele tem um encontro com Jesus, né? Jesus o encontra e ele tem uma vida transformada, as escamas dos olhos dele caem e ele consegue enxergar, consegue ver, consegue se arrepender de seus pecados e seguir um novo rumo, uma nova rota para a vida dele, de fato, de conversão. Então, sem regeneração, é impossível o homem se arrepender, o homem chegar ao entendimento de quanto é pecador e o quanto carece da misericórdia e da graça do Senhor. Por isso que eu vejo e entendo que não tem como primeiro eu me arrepender e depois ser regenerado. Por quê? Porque por si só, se o homem está morto, Paulo vai dizer em Efésios 2, estávamos mortos em nossas transgressões e pecado, ele nos deu vida neste período, nesse momento, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, ele nos deu vida. Então, se ele nos deu vida, aí nós conseguimos responder com fé, conseguimos crer, somos batizados, porque algo aconteceu dentro de nós, e isso foi o poder do Espírito Santo de Deus que nos trouxe vida. Regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede uma nova vida espiritual. É um ato que parte de Deus sobre as nossas vidas. Esse é um novo nascimento. A regeneração é um ato exclusivo de Deus na obra do novo nascimento e o homem não desempenha papel nenhum nesse propósito, nesse projeto de regeneração. É uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. O homem está morto, por si só o homem não consegue ressuscitar, por si só o homem não consegue sair desse estado de decadência que ele está. Então é necessário que haja uma intervenção. Que intervenção é essa? Uma intervenção do Espírito Santo de Deus regenerando o coração do homem, tirando ele do estado de morte, trazendo ele para o estado de vida, para que assim ele consiga responder com fé ao chamado do Evangelho. Tá? Em João capítulo 1, verso 13, vai nos dizer: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, confirmando que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus, não é algo que nasce da carne, porque se nascesse da carne já estaria contaminado, já estaria morto, porque isso é a consequência, está no nosso DNA devido ao pecado original. Por isso que precisa acontecer uma intervenção divina em nossas vidas para que nós possamos conseguir de fato responder com fé ao chamado do Evangelho. Outro ponto, a obra da regeneração é uma obra trinitária, uma obra do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Temos a certeza de que a obra da regeneração é um ato do Espírito Santo, mas podemos perceber nos escritos de Paulo que ele demonstra a regeneração como uma obra realizada também por Deus Pai em Cristo. Isto é maravilhoso, porque uma vez mais vemos o Deus Trino em ação na salvação de pecadores como nós. Tá? E diante de tudo que nós entendemos e nós vimos a respeito do que é uma regeneração, o arrependimento, a gente precisa entender que o arrependimento e a fé salvadora são posteriores à obra da regeneração efetuada pelo Deus Trino. Isso significa, em outras palavras, que a regeneração ela antecede a fé, de maneira que se não houver um ato regenerador de Deus, fazendo com que o homem nasça de novo, esse homem nunca creria para ser salvo. Só cremos porque antes fomos regenerados. Só temos vida porque alguém nos ressuscitou. Isso é maravilhoso, né? Porque nós entendemos que se nós hoje conseguimos responder com fé ao chamado do Evangelho, crer em Cristo Jesus, se nós fomos batizados, se nós hoje podemos nos alegrar na presença do Senhor, nos colocar diante do Senhor, é porque essa regeneração aconteceu. Cristo nos tirou do estado de morte e nos trouxe para a vida. O Espírito Santo de Deus selou isso no nosso coração e agora nós podemos nos alegrar, responder com fé ao chamado do Evangelho.
Então, a regeneração é uma obra do Deus Trino, uma obra do Deus ali na vida do ser humano, na vida do indivíduo. Caso contrário, o homem não responderá com fé ao chamado do Evangelho. Acredito eu que você já deve ter conhecido pessoas ou conhece pessoas na qual você evangelizou, você pregou, você falou do amor de Jesus e a pessoa está afundada, às vezes, em drogas, vícios, bebidas, prostituição, às vezes envolveu com uma criminalidade e não conseguiu, não sai dessa criminalidade, mesmo você mostrando, mesmo você pregando, mesmo você falando, essa pessoa não escuta e de fato ela não escuta. Porque como que ela vai escutar se o Espírito Santo de Deus não fizer uma obra ali, um ato de regeneração para que aquela pessoa consiga entender e ter o discernimento das coisas espirituais? Para quem não é regenerado, estar na igreja, viver a fé, para eles é perda de tempo. Para eles é algo ilusório, para eles é algo sem sentido, porque as coisas espirituais elas discernem de forma espiritual. Porém, aqueles que são nascidos na carne, eles jamais vão conseguir entender, ter compreensão daquilo que nós estamos vivendo em Cristo Jesus, tá? A obra da regeneração é uma obra que envolve a totalidade de quem nós somos e não só nosso espírito. Paulo explica isso quando diz que em Cristo somos nova criatura, significando que toda a nossa natureza foi atingida pela obra regeneradora do Espírito Santo. Ou seja, se nós fomos de fato regenerados pelo Espírito Santo, todo o nosso ser, toda a nossa alma, todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos, a nossa mente, ela foi tomada pelo Espírito de Deus e agora nós temos vida em Cristo Jesus. Nós de fato somos nova criatura, tá? A obra da regeneração acontece uma única vez e de forma completa. Em um momento estávamos mortos e então pela obra do Espírito de Deus, em outro momento recebemos a vida espiritual para que creiamos, né? Isso é muito fantástico porque a gente precisa entender isso. Uma vez que nós fomos regenerados, nós não vamos precisar de uma nova regeneração. Nós não vamos precisar de um novo ato de Deus na nossa vida. Olha, um indivíduo foi regenerado, mas ele saiu do caminho do Senhor e agora ele precisa ser regenerado novamente para que ele possa voltar. Não existe isso, tá? Existe um processo na vida de cada indivíduo. Uns que estão dentro da igreja e nem foram regenerados, tá? E a gente vai ver isso aqui de forma clara, os resultados da regeneração verdadeira, porque existem pessoas que estão na igreja apenas cumprindo uma função eclesiástica, estão na igreja apenas como uma fuga, estão na igreja apenas no instinto humano. O que é o instinto humano? Animal não pensa. E o indivíduo morto espiritualmente, ele também não pensa, mas ele age por instinto. Então tem muita gente que está nas igrejas, né? E que está agindo pelo instinto humano, pelo instinto natural. E não de fato por uma transformação, esse novo nascimento, essa regeneração em Cristo. Então é bem provável que esse indivíduo que está na casa do Senhor de forma no instinto humano, que ele vai sair, ele vai, primeira prova, primeira obstáculo que ele encontrar no meio do caminho, quando não fizer aquilo que ele deseja, que ele quer, ele vai embora, não vai querer desejar. Porém, também tem a obra da regeneração na vida daqueles que são salvos, escolhidos por Deus, mas talvez estejam enfrentando algum processo do lado de fora por causa da providência de Deus, soberania de Deus, né? A gente estudou sobre simultaneidade, que exige algumas coisas que são permissão de Deus mesmo, na vida do ser humano, na vida do indivíduo, porque Deus quer ensinar algo, Deus tem um propósito na vida do indivíduo, ele quer ensinar algo e às vezes quer ensinar do lado de fora.
Quantas pessoas que desviaram do caminho do Senhor e depois voltam de uma maneira muito melhor, muito mais convicto, muito mais firme na fé e agora não abandonam mais e querem continuar ali uma totalidade com Cristo, uma totalidade com o Senhor. Porque foram homens que entenderam mesmo, foram regenerados, se arrependeram do seu mau caminho, daquilo que estava fazendo, daquilo que estava andando, ou se estava do lado de fora e era regenerado no Senhor, não consegue viver uma vida alegre ali do lado de fora, porque está sem o Espírito Santo de Deus, a alegria do Espírito Santo de Deus dentro da vida dele. Ele não perde a salvação, mas perde a alegria da salvação. Por isso que pode fazer o que for, está angustiado, está triste, está paralisado, está travado a vida e só consegue encontrar sentido na vida quando volta aos caminhos do Senhor, porque foi um regenerado, escolhido do Senhor, tá? Deus fala poderosamente por meio da proclamação do Evangelho, na medida que Ele mesmo, em conjunto com o Espírito Santo, operam miraculosamente em nossa natureza, nos dando uma nova vida e capacitando-nos para responder com fé ao chamado do Evangelho. O que isso quer dizer? Olha, se Deus já tem uns escolhidos, então por que eu vou pregar? Para que eu vou pregar? Certo? Porque é o mandamento do Senhor. É Deus que estabeleceu, o próprio Cristo estabeleceu isso para nós. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, eu vou pregar o Evangelho, é obrigação minha pregar o Evangelho. Agora, essa obra da regeneração é uma obra do Espírito Santo de Deus, não é uma obrigação minha. Eu prego, o Espírito Santo de Deus regenera. Quem? Quem Ele quer. E aquele que o Espírito Santo de Deus regenerar, vai crer, vai ser batizado e vai ser salvo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas nossa missão, como filhos de Deus, dentro do Evangelho, é proclamar o Evangelho de Deus. Quando a palavra entra, o Espírito Santo de Deus começa a germinar aquilo dentro do indivíduo, e o indivíduo agora consegue responder com fé ao chamado do Evangelho. É como se você tivesse 100 pessoas no auditório, você pregando ali para aquelas 100 pessoas, e 50 pessoas vão se converter e outras 50 pessoas não vão se converter. Mas espera aí, é a mesma palavra, é a mesma mensagem, é o mesmo evangelho, é o mesmo ambiente, é o mesmo pregador. Por que 50 se converteu e 50 não se converteram? Por causa da obra do Espírito, da regeneração. Nesses 50, pela soberania de Deus, pela graça de Deus, Ele gerou essa palavra dentro daqueles indivíduos, e desses aqui não. Ok? Então, se não houver uma obra da regeneração, não vai ter arrependimento, não vai ter resposta com fé ao chamado do Evangelho. Mas a nossa obrigação como cristãos é pregar a palavra de Deus. Talvez você me pergunta, mas pastor, então como que eu vou saber que de fato eu sou um regenerado em Cristo Jesus? Né? Vamos lá, resultados da regeneração verdadeira. O primeiro lugar é que o primeiro resultado da regeneração verdadeira é responder com fé ao chamado do Evangelho de Cristo. Primeiro ato, tá? É responder com fé ao chamado desse Evangelho. É responder que eu creio, em outras linguagens, eu aceito esse Evangelho, eu aceito essa palavra, eu creio que Cristo veio, morreu na cruz por mim, e é através dele que eu sou salvo, que eu sou justificado, através de Cristo Jesus. Então a primeira resposta, a resposta verdadeira da regeneração, é responder com fé ao chamado do Evangelho. A segunda é que aqueles que foram regenerados são libertos da condição de escravos do pecado, de maneira que não vivem mais subjugados pelo seu poder. Antes, vivem uma vida para o deleite de Deus. O que isso quer dizer? Desculpa. Que aqueles que foram regenerados, antes nós éramos escravos do pecado, vivíamos no pecado, aprisionados ao pecado. Mas agora que o Espírito de Deus regenerou a nossa vida, e nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, nós já não somos mais escravos do pecado, já não vivemos mais no pecado. Agora o Espírito habita em nossas vidas, como em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16 e 22, vai dizer, aqueles que são nascidos da carne praticam as obras da carne, o fruto da carne, mas aqueles que possuem o Espírito Santo, nascido do Espírito, produzem
frutos do Espírito Santo, mansidão, amor, domínio próprio, entre outros. Então, a santidade, a gente vai entrar em santificação, mas aquele que foi regenerado em Cristo Jesus, a santificação, a santidade é uma continuidade da obra regenerativa que aconteceu dentro do indivíduo. Se o indivíduo fala que foi regenerado, mas vive uma vida no pecado, é porque esse indivíduo nunca foi regenerado em Cristo Jesus, tá? Nunca nasceu de novo, de fato. Em terceiro lugar, o amor genuíno aos irmãos e aos perdidos. Aquele que foi regenerado em Cristo, ele ama os perdidos. Ele não vive uma vida solo. Ele não vive uma vida egocêntrica. Ele não vive uma vida onde ele só está preocupado com suas próprias conquistas, seus próprios anseios, suas próprias vontades. Não, de forma alguma. Aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele ama pregar o evangelho. Ele se importa quando o irmão desvia. Ele se importa quando o irmão se perde. Ele se importa quando passa na rua e vê alguém caído, alguém que não conhece a Cristo. Isso queima no coração da vida de um regenerado, tá? Em quarto lugar, aqueles que nasceram de novo são capacitados por Deus, mediante a fé, a vencer as tentações e opressões desse presente era. Por meio dessa capacitação, não somente vencemos o mundo, mas também passamos a ter deleite e alegria nos mandamentos de Deus. Isso é fantástico, porque não é um peso, tá? Na vida do cristão, ele viver uma vida de santidade. Pelo contrário, ele é capacitado pelo Espírito a viver essa vida de santidade, a viver essa busca contínua e firme com o Senhor. Ele ama isso. Enquanto outros, do mundo têm prazer em balada, saída, em viver fora, o regenerado, ele ama estar na casa do Senhor. Ele ama viver uma vida de santidade. Ele ama vir no culto aos domingos, escola bíblica dominical, cursar Start, adorar a Deus, servir através de seus dons e talentos. Isso, na vida do indivíduo regenerado, é prazeroso e não um peso, tá? O outro resultado, quinto, da regeneração é a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que nos livra dos danos espirituais que podem ser causados por Satanás, tá? Nós possuímos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele habita em nós. Em sexto, se de fato existir uma regeneração verdadeira, esses elementos do fruto do Espírito vão estar cada vez mais evidentes na vida do discípulo, como eu falei lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 22. Se você de fato tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, esse fruto do Espírito vai ser cada dia mais latente na tua vida. Amor, paz, mansidão, domínio próprio. Isso é latente na vida do indivíduo. Isso, entenda uma coisa, o fruto ele não é a causa para que eu possa ser regenerado, mas é a consequência de alguém que foi regenerado em Cristo Jesus, tá? Então entendemos que quando nós nascemos de novo, fomos regenerados em Cristo Jesus. Essas são as práticas na vida do ser humano, essas são as práticas no indivíduo. Se o indivíduo vive fora disso e diz que é regenerado, mentira, é um mentiroso. Porque aquele que foi escolhido por Deus, regenerado, possui o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, meu irmão, não tem como ele viver uma vida fora do propósito que o próprio Deus estabeleceu. Não tem como. Essa ideia que muitos trazem, então já que eu sou eleito em Cristo Jesus, eu posso viver de qualquer maneira. Não existe isso. Não tem como, tá? Não tem como. Se eu fui escolhido por Deus, se eu fui regenerado pelo Espírito Santo de Deus, a minha vida como consequência desse ato de Deus é santidade, santificação. Esses resultados, esses itens aqui que foram mencionados, isso é consequência da vida daqueles que de fato foram encontrados por Cristo, tá? Então, isso é sobre regeneração, primeiro ponto aí, vamos ter os próximos aí. Então, espero que essa aula tenha abençoado a tua vida e possa trazer um entendimento e, de fato, você possa ser transformado e mudado por ela também. Que Deus abençoe a tua vida.